Bom dia, meus amigos, minhas amigas, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu sou a Carol, faço café com a Islan todo domingo e hoje eu tô invadindo aqui a rede social dele, que ele me permitiu, me deu essa honra de invadir o Instagram dele para fazer esse café da manhã de todos os nossos domingos, esse bate-papo super gostoso, super fluido que a gente adora fazer. É um prazer contar com a advocacia e com todos os nossos amigos aqui. Então, gente, tô invadindo o café, não é nada demais, é que infelizmente ele não pode, é, por, por motivos profissionais, ele não pode comparecer hoje no café, então eu vou tocando o café aqui. E aí eu preciso muito da ajuda de vocês pra gente fazer esse café maravilhoso, esse café incrível aqui. E, e é isso, gente. Eu vou mandar os aviãozinhos aqui pro pessoal ir entrando, né, para os amigos participarem aqui do café. Fiquem à vontade, mandem para quem vocês quiserem. Também a casa aqui, o café é nosso. Eu tô no meu chazinho e tradicionalmente aqui, né, o Aislan tá sempre com um cafezinho, um café com leite, e eu tô aqui no chazinho, porque eu prefiro um chazinho depois de tomar café. Bom, gente, tô vendo as matérias aqui no Conjur pra gente conversar também, que eu acho que são super interessantes. Tem alguns temas aqui que eu quero levantar com vocês, que a gente sempre aborda aos domingos. Deixa eu mandar aqui pro pessoal a live, pra ver também o pessoal participando aqui comigo nessa manhã de domingo. E vamos lá, gente. Bom, mais uma vez avisando, né, que eu tô invadindo aqui as redes sociais do Aislan, tomando conta desse momento aqui, que ele tá com compromissos profissionais e aí não vai poder fazer o nosso café, tá em deslocamento, não vai poder participar do nosso café. Então eu tô aqui invadindo as redes sociais, então não estranhe que eu tô autorizada a estar aqui nas redes sociais do Dr. Aislan, tá bom? E vocês também estão participando, que estão entrando aqui. Sempre comentem aqui os assuntos que vocês acham interessante, que a gente pode abordar, que nós podemos conversar aqui, né? Ter esse bate-papo gostoso e que eu acho super importante aqui. Mandando aqui os aviãozinhos também. Mandem os aviãozinhos de vocês também aqui no café. Vamos ver se agora a Miriam consegue entrar. Se funciona agora. Aí, acho que agora vai, hein, gente? Mais uma vez, para o pessoal que está entrando, eu sou a Carol, faço café com a Islan todo domingo. E eu estou invadindo as redes sociais dele aqui, com a autorização dele, é claro, porque hoje ele está com compromissos profissionais, ele não vai conseguir entrar aqui com a gente. Mas a gente não pode deixar de ter nosso café, né, gente? A gente não pode deixar esse bate-papo, essa conversa tão bacana que a gente tem todos os domingos. Então, quem quiser entrar, pode mandar solicitação aqui, tá liberado, vamos conversar. Mandem os aviãozinhos também, convidem os amigos para participar desse bate-papo, que é super gostoso, super produtivo. E para mim, tem me acrescentado muito no meu dia a dia, como pessoa, como profissional. Então, espero que a gente possa acrescentar também aí com vocês. Então, venham participar aqui do nosso café. Espero que vocês participem aqui e que a gente possa ter um bate-papo super produtivo. Bom dia, doutora Jaquelina, tudo bem? Olá, bom dia, bom dia. Estava aqui também enviando uns aviãozinhos aqui para os amigos e vou continuar. Pode continuar você aí, que eu vou continuar daqui também. Vamos convidar os nossos amigos aí. Como você disse, o doutor Aislan hoje não pode participar, né? Tem compromissos, mas
nós vamos aqui não fazer as vezes dele, né? Mas manter o nosso compromisso com os nossos amigos de todos os domingos, não é verdade? Com certeza. Eu estava dando uma olhada, né, hoje no Conjur, que o doutor Aislan sempre dá uma olhadinha no Conjur, né, para ver as matérias e tal. E uma das coisas que a gente sempre acaba abordando aqui na live, que eu acho interessante a gente falar, né, já que estamos entre mulheres aqui, é que a matéria fala que a maioria na advocacia paulista são mulheres, mas a maioria das mulheres ganham muito pouco perto dos homens e acabam não só vivendo da advocacia. É muito preocupante isso, né? É, a gente realmente essa matéria é muito interessante na medida em que a maioria é mulher, tanto é, o seu salário, nós temos uma participação muito grande aí. No entanto, você deu uma travadinha aqui para mim, Carol. Voltou? Não, continua. É que eu estava Ah, tá. colocando o fone para Ah, ver se melhora o áudio. o meu áudio está bom? Se não, eu coloco meu fone de ouvido aqui também, que eu ia colocar o fone de ouvido e acabei não colocando, mas deixa eu colocar aqui, quem sabe dá uma melhorada. Melhorou? Melhorou. Perfeito, perfeito, para não dar. Então, né, Carol, embora a mulher seja bastante atuante na advocacia, e sabemos que a advocacia ela é uma área altamente dominada pelo masculino, mas as mulheres estão aí enfrentando essa barreira e mostrando que elas estão chegando ali. Agora, por outro lado, nós temos a defasagem de salário, de remuneração. Mas isso não é só na advocacia, isso é em toda a sociedade. Por que temos isso? Porque nós temos uma cultura de que a mulher, e a própria mulher também, por sua natureza, ela já se desvaloriza, acha que ela. Porque nós temos as crenças limitantes, né? Que achamos que não somos capazes, que não nascemos para isso, dependemos da aprovação de outras pessoas, enfim, é uma série de crenças que nos faz desacreditar. E aí essa diferença de salário já sobrecarrega também a mulher, por sua vez, porque ela tem que ter uma carga de trabalho tripla, né? Porque ela tem que cuidar da sua profissão, ela tem que se especializar, porque ela tem que estudar para mostrar que tem mais capacidade, então ela tem que estar com mais escolaridade, né, no seu currículo, e também tem que os afazeres de casa, as crianças, os filhos, tudo isso daí faz com que a mulher ela tenha uma jornada sobrecarregada, vamos dizer assim, né? Eu acho também que a gente acaba tendo um pouquinho de preconceito em relação à mulher, porque como a mulher faz muita coisa, então vai pensar assim, nossa, ela não deve, alguma coisa vai pecar, alguma coisa ela não vai ter, então ela vai precisar ainda mais. E acho que isso também acaba refletindo esse preconceito em dessas situações da quantidade de coisas que a mulher faz, na questão salarial também. Não sei se você pensa assim também como eu, que tem um percentual, não falo que são todos assim, mas é inato, né, da gente pensar que quando a pessoa faz muita coisa, a pessoa não vai ter tanto foco para fazer bem todas as coisas que ela está se propondo a fazer, né? Já tem até o ditado, né? Que quem faz muita coisa nada faz, né? E realmente isso acaba acontecendo. Mas, por outro lado, né, Carol, temos que ver
que a mulher tem uma empatia maior, ela consegue dominar tudo isso daí. Isso é engano, porque ela tem foco, ela consegue fazer. Por quê? Porque é da própria natureza da mulher fazer várias tarefas ao mesmo tempo, né? Ela é multifacetária. Infelizmente, a diferença de salário, tanto é que agora tem... Veja, Carol, que coisa de doido. E olha que nós temos muito que agradecer, né? Porque se nós pegarmos, principalmente eu, você então muito mais, pegar a sua mãe, sua avó, quanto essas mulheres não lutaram para alcançar, para mostrar o seu valor, né? E a gente mesmo, eu também tenho essa dificuldade e a gente tem que mostrar a nossa capacidade, embora isso já nos é nato, não precisamos de ficar provando, mas faz parte dessas crenças limitantes aí, ter que provar, ter que mostrar que é capaz, né? Temos lei que agora, já na própria CLT, já diz que não pode haver discriminação de salário, né? Agora, não bastasse isso, tem uma lei especial da não discriminação de salário, que tem que ter salário igual para as mulheres. Embora nos concursos, determinadas áreas não tem cotas também, tem o problema da cota aí, né, Carol, que a gente acaba chegando com cota, e a coisa mais desgastante que tem é falar, não, você estar aí por conta de cota. Isso é uma discriminação que acaba com a gente. Consegui! Depois de meia dúzia de tentativas, deu certo. Nossa senhora, estava brigando com isso aqui hoje. Vocês estão bem? A Miriam. Não? Não. Eu estou te vendo, Jaque. Então tá bom. Eu só vejo Carol. Acho que quando entra, domingo, quando eu entrei, eu vi a Carol e não vi o Aislan. Então, acho que quando a gente tem mais de duas, eu acho que uma sai fora. Tá tudo bem com vocês? Falar um pouquinho de como funciona. Algumas configurações de celular, eles liberam 4 contas simultaneamente. Algumas contas por não terem o hábito de fazer lives e tudo mais, ele acaba reduzindo e limitando um pouco o Instagram. Então, o do Aislan sempre aparece os 4, né? Até 4 pessoas. O meu, por exemplo, quando eu entro com o Aislan, às vezes aparece 4 pessoas, às vezes aparece só o Aislan para mim, mesmo tendo a 3 pessoas, enfim. Então, ele varia muito de configuração para configuração, não só do celular, mas a atualização do aplicativo também. Então, às vezes dá essa bugada, digamos assim, por conta das configurações, tanto do celular quanto do aplicativo. Mas vocês estão aqui com a gente aqui, tá bom? Então, tá bom. Vocês estão falando a respeito das mulheres no campo de trabalho? Porque eu vi a notícia, o Aislan sempre começa o bate-papo vendo uma notícia do Conjur, né? Alguma coisa assim. E aí a notícia do Conjur, como eu estava lendo para a doutora Jaqueline, era falando que a maioria da advocacia paulista são de mulheres, porém os salários das mulheres são bem menores do que o salário dos homens, né? E aí a gente estava divagando sobre isso, né? Sobre essa situação que é complexa, que não é simples, né? A gente tem, como a doutora Jaqueline falou, tem a CLT que fala, teve uma lei agora que também, né, acrescida a CLT que fala que da equiparação salarial, a gente tem a Constituição falando que todos são iguais perante a lei, mas a gente vê que na prática a realidade é completamente outra, né? Falam tudo isso, mas o salário do advogado assalariado é desse tamanhinho, né? É a classe que mais, eu acho assim, pela responsabilidade da nossa profissão, por tudo que o advogado representa, ele teria que ser mais bem remunerado
pelos grandes escritórios e pelos escritórios que mantêm advogados assalariados. Eu sei porque eu tenho vários colegas, vários amigos que são advogados assalariados e eles reclamam muito a respeito dos salários. Então, muitos acabam saindo para ou trabalhar por conta, ou tentar trabalhar por conta, porque também é difícil hoje, é muito difícil o mercado de trabalho, mas as mulheres continuam, apesar de nós sermos a grande maioria, ainda... Eu e a Carol, que costumamos estar muito nos fóruns, principalmente na Trabalhista, fazendo audiências, sabemos disso. Nós não temos advogados fazendo audiência no mesmo volume que nós mulheres, né, Carol? Exatamente. Você encontra com... Não encontramos com advogados. A diferença. As audiencistas são sempre mulheres, né? Sempre. Sempre. Raramente nós temos. Audiencistas, mas assim, o grosso, tenho três amigos audiencistas, mas o grosso mesmo que a gente vê são mulheres como 80%. 80%. 80% mulheres, Jaque. Porque mesmo indo aos fóruns, a nossa representatividade é muito maior do que a masculina. Aqui na região, inclusive como magistrados, nós temos muito mais mulheres do que homens, né, Carol? Aqui na região. Muito mais mulheres. Então, a nossa representatividade como mulher, eu acho que 52%. Não é só isso não, né, Carol? Eu acho que é mais. É que eu assisti falando um pouquinho até de inteligência artificial. Eu assisti uma palestra há um mês, mais ou menos, atrás, acho que não isso, na UAB de Mauá, e a gente estava falando sobre inteligência artificial. E eu não sei vocês, eu não sei o pessoal que está aqui, se puder comentar para mim também, eu acho interessante. As vagas que vêm para mim de emprego do LinkedIn, que eu fico vendo as vagas para passar para os jovens advogados e para ver a realidade dos jovens advogados, apesar de eu não ser tão jovem advogada assim. Então, eu gosto de saber como é que está o mercado e tudo mais. E aí, as vagas que vêm para mim, elas são de assistente jurídico, ou vem do advogado júnior. E às vezes vem de trainee. E aí vem muitas vagas do LinkedIn para mim. E aí eu estava conversando lá, e aí ela estava falando que a inteligência artificial lê as vagas da seguinte forma. O que mais tem de cargos diretivos? Cargos diretivos, na maioria das vezes, são homens brancos na faixa dos 35 a 50 anos, enfim. Então, ele faz essa leitura da média. E qual é a média? A média de jovens advogados são mulheres. Então, o que vai, as vagas de assistente jurídico, de advogado júnior e tudo mais, vai para mulher, que é o meu caso. Apesar do meu currículo já ser de advogado pleno, para advogado sênior, enfim, vem essas vagas para mim. Às vezes eu posso até, o meu currículo pode bater como diretor jurídico, mas não vem essa vaga para mim porque eu não me encaixo no padrão dos demais diretores jurídicos quando eles vão fazer. Então, a inteligência artificial ela acaba barrando o acesso às vagas e às informações por conta do algoritmo. E por mais que você fale assim, mas ele é preconceituoso. Não, não é preconceituoso. É que vem a informação do grosso. E qual que é o grosso? O grosso de diretores jurídicos são homens na faixa dos 35 ou 50 anos de idade. Então, essa vaga não vai chegar para mim, não vai chegar para um advogado preto, não vai chegar para um monte de gente. E é isso que, às vezes, a gente precisa começar a debater e começar a discutir sobre isso. Porque a inteligência artificial vai barrar as mulheres no ingresso, os homens e tudo mais no ingresso do mercado e também na possibilidade de vagas, né? Isso é errado, né? Precisa ver quem monta as inteligências, a inteligência artificial devia pensar um pouquinho melhor, né? Em como mexer nisso, não é? Porque eu não sei por trás vocês recebem também vagas. Vocês recebem vagas ou ficam verificando vagas de
Eu tenho link, Entrego. não fico não, Carol. Eu tenho LinkedIn e eu recebo muito aquilo. O seu currículo foi acessado tantas vezes essa semana, eu tenho essas coisas. Mas eu não fico acessando, não. Eu vou começar a fazer disso um hábito, de entrar no LinkedIn para dar uma olhada. O LinkedIn, ele manda nos e-mails de cadastro, se você fala que você está apta para vagas, alguma coisa assim, procurando, e aí ele manda os e-mails das vagas. E aí, se você olhar as vagas são assim, que chega para mim com 2 anos de experiência, e eu já tenho mais de 10 anos de experiência na advocacia, né? Então, isso acaba Então, sendo prejuízo. então, a inteligência artificial não está sabendo ler, né? Não está sabendo ler e não está sabendo verificar essas coisas, né? Então, isso, como atrás da inteligência Atualizar artificial. essas informações, né, Miriam? É, Fazer como atrás da outra forma inteligência. de. Atrás da inteligência artificial tem o ser humano precisa atualizar a inteligência artificial para poder dar uma melhorada nessa parte, né? Eu acho. Eu acho que. Mas a nossa profissão, ela está apesar de nós sermos a grande maioria das advogadas, está faltando lideranças femininas. Está faltando, eu acho que está faltando muita de liderança. Falou tudo, viu, Miriam? Falta liderança feminina e quando essa liderança chega, eles começam a podar. E às vezes a gente tem uma certa resistência até mesmo contra outras. As mulheres têm resistência contra as outras mulheres, né? Exatamente. Nós temos. Essa é uma realidade muito triste, mas é uma realidade. Porque você vê que quando há alguma discriminação, aí a primeira coisa que se pergunta é: mas o que ela fez? Já sempre vai querer saber o que ela fez para ter aquela atitude. Então, né? Ninguém já não dá a dúvida sempre é contra a mulher. Ó, você veja, eu tenho 48 anos de profissão. Santo André teve uma presidente mulher, não teve nenhuma vice-presidente mulher. Teve agora, a Aline, nessa gestão. Nos meus 48 anos de profissão. São Paulo, nesse tempo todo, não teve uma mulher. Né? Hã? 80 anos agora é que teve uma mulher presidente e uma vice-presidente já há muito tempo. A doutora Senise, que foi vice-presidente há muitos anos. Isso. A doutora Ivete também, não foi? Não, é Ivete Senise. Ivete Senise. Ela deve então, só ter teve ela. Ela foi presidente do Marcos, né? Isso. A doutora Ivete Senise foi presidente do Marcos, do doutor Marcos. Então, olha a liderança. Quantas lideranças em 48 anos de profissão? 4. Santo André. E não para por aí, né? Se a gente for verificar no TST, quantas mulheres presidentes do TST teve? Então, veja, OAB Nacional. Quantas mulheres? Olha, eu confesso que eu acho que nenhuma. Nenhuma. Então, a nossa classe precisa de lideranças mulheres. Isso é um chamado para os jovens, para quem é mais novo. Né? Precisamos formar lideranças mulheres. Já que nós somos a maioria, Carol, cadê as nossas lideranças mulheres? Nada contra os homens, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Precisa de ter esse equilíbrio, né, Miriam? Precisa ter equilíbrio. Você vê, quando eu faço evento para jovens São Caetano, são 2 coisas que eu não abro mão. É de ter o maior tipo de representatividade da jovem advocacia, no sentido de ter jovens advogados que não são tão jovens de idade, porque jovem advogado é o tempo de inscrição, não é a idade.
Então, Isso. tem essa questão de preconceito. Então, eu tento ter uma pessoa que está com 60 anos e é jovem advogado, porque teve uma vida inteira, aposentou e quis fazer direito. Então, tem que ter uma pessoa assim, tem que ter um preço, tem que ter uma mulher, tem que ter não sei o quê. Não só na mesa para compor a representatividade, porque eu acho que a gente precisa se ver nas pessoas que estão ali na nossa frente. E eu acho que essa é uma das questões que barram, às vezes, as pessoas de frequentarem a UAB ou de se sentirem incluídas, porque elas não se sentem representadas quando elas veem as pessoas que estão ali à frente, né? E também para dar palestras. Porque quando a gente fala, eu não sei se vocês já passaram por isso, mas eu passei muito por isso. Quando eu falo assim, gente, vamos trazer uma palestrante mulher. Quem que vocês gostariam que trouxesse? Uma mulher que apresentasse, tal. Ah, uma advogada, né? Aí você a Carmen Lúcia. Gente, a Carmen Lúcia não é advogada, gente, ela é ministra. E aí a pessoa, é verdade, né? Mas assim, apesar de ter muitas professoras, né, advogadas, a maior representatividade feminina acaba sendo a Carmen Lúcia, que é ministra. Então eu tento quebrar isso aos poucos, de falando, olha, não estou desmerecendo, muito pelo contrário. Eu acho muito interessante e toda a história dela e tal, mas a gente precisa também de mulheres. Você precisa de mulheres, mais mulheres no STF, mais mulheres no TST, mais mulheres no STJ, mais mulheres em todas as áreas, para a gente também se sentir representado. E eu acho que não é desmerecer os homens, muito longe disso. É que a gente possa ter uma inclusão e que os homens possam entender um pouco das nossas dores e nós também possamos entender as dores e as dificuldades dos homens também, porque senão fica cada um na sua bolha e ninguém conversa, e aí acaba gerando mais conflitos, mais discussões necessárias do que mais composições, mais um ambiente agradável para todo mundo. Eu sei. A minha manifestação não foi muito pelo contrário. Eu acho que os homens fazem tanto quanto nós temos condições de fazer. Mas a mulher precisa se soltar mais, ela precisa ter mais esse espírito de liderança. Eu estou começando a querer fazer isso agora, que eu estou velha, que já estou acabando com a minha carreira, quase 50 anos de carreira. Mas eu vejo por mim, várias vezes me perguntaram, Miriam, você não quer fazer isso, você não quer fazer aquilo? Eu, não, deixa para os outros, deixa para os outros. Hoje eu reconheço que eu fui errada. Eu devia ter ido, não, vamos fazer, vamos acontecer, sabe? E eu acho que hoje eu reconheço que eu perdi algumas oportunidades por achar que eu tinha gente que podia fazer, né? Eu acho, não sei. E você, Jaque? Hã? Então, pegando esse gancho da Miriam, aí vem aquelas crenças limitantes, né? Eu não tenho capacidade, eu não posso, eu tenho que dar oportunidade para outro. Não, cada um tem o seu valor, cada um vem com a sua experiência, cada um vem com a sua história para somar. E nós realmente precisamos, não estamos aqui criando nenhuma bandeira, longe disso. O que nós estamos manifestando e refletindo é a necessidade dessa inclusão de mais mulheres na liderança. Veja que a gente estava falando de presidentes da OAB e tal, a OAB Nossa Senhora do Ó, ela deve ter 15, 16 anos, ela é uma jovem subseção. Nessa jovem, ela teve apenas uma vice-presidente, que fui eu. Eu fui a única vice-presidente até hoje, e mais, até então, não tinha tido nenhuma iniciativa de uma mulher se candidatar à presidência. Agora isso já está criando corpo na OAB Nossa Senhora do Ó. Na última eleição, tinha 2 mulheres cabeça de chapa. E o homem acabou ganhando, né? Mas pelo menos nós tivemos a coragem de chegar e mostrar. E olha que nós levamos muita pancada. Eu levei muita pancada. Mas
Se eu levei pancada, é porque eu estava incomodando, porque ninguém não reclama de uma coisa que está te incomodando. É sair da zona de conforto. E eu percebi também que aquelas pancadas, elas eram em relação àquele pleito, não contra a minha pessoa. Se tem uma coisa que eu consigo lidar muito bem, é que nada é comigo. Esse problema não é meu, não é comigo. Ou é porque eu estou incomodando, ou na advocacia, ou é porque está havendo um conflito ali e a pessoa está se sentindo prejudicado, mas não é nada comigo. Então, eu acho que realmente a mulher precisa, sim, de estar mais presente, principalmente na OAB, e vejam vocês que a OAB, o direito, ela é a única profissão que é indispensável à administração da justiça, à democracia. Nos anos sombrios, a advocacia estava ali, era a advocacia, não era o homem, não era a mulher. Por isso que nós precisamos dessa igualdade aí, e precisamos de estar com mais liderança, assim, feminina. A gente, na época que o Nava foi presidente da Jovem Advocacia, ele mudou o nome, porque era Jovem Advogado, e aí ele mudou o nome da comissão e passou a se chamar Jovem Advocacia. E muita gente não entendia o porquê. E aí era a questão de inclusão, de que todos pudessem se sentir representados na pessoa da comissão da Jovem Advocacia, né? E eu achei tão bonito esse gesto. Eu tenho, de vez em quando aparece, né, nas recordações aparece a carta de alteração da nomeação da comissão. E para mim foi um marco, porque eu entendi que eu estava ali contemplada. E muita gente também estava se sentindo contemplada com a alteração do nome de Jovem Advocacia, que para muitos é muito simples, mas para outras pessoas faz uma diferença absurda. Então, teve até um movimento de mudar de Ordem dos Advogados do Brasil para a Ordem da Advocacia do Brasil. E eu acho que, gente, se for para incluir, se as pessoas se sentirem incluídas, por que não? E se as pessoas não se sentirem incluídas, por que não manter do jeito que está? Eu acho que é um debate que também pode ser levado em consideração. Eu acho que são essas pautas que tudo que a gente pode colocar, e isso é a minha opinião, Carol, tudo que a gente pode colocar, que mais pessoas possam se sentir incluídas no todo e que possam fazer a diferença, porque elas se sentirem incluídas, elas vão querer trabalhar em prol daquilo, eu acho que melhor ainda, né? Eu só acho que, assim, na questão da mulher, voltando focado na mulher, a gente enfrenta diversas outras barreiras, porque a mulher tem que cuidar dos filhos, a mulher tem que cuidar da casa, e não tem de obrigação, é que a gente acaba assumindo essas outras atividades além do trabalho, o que impossibilita muitas vezes de participar da ordem, de participar de atividades, de fazer uma pós-graduação, de assistir palestras e tudo mais, porque você tem outras atividades além daquelas, e às vezes você fala assim, não, pode ir, apoia o marido, apoia o irmão, apoia o filho e tudo mais, vai, que eu fico aqui no staff, né? Eu fico aqui atrás para te apoiar. Então, às vezes acontece isso de não surgir novas lideranças femininas aí. Pode ser também por conta disso, né? Então, por isso que às vezes as lideranças ficam mais difíceis, mas eu ainda continuo achando que a mulher é um pouco tímida para isso. Não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que a mulherada, nós mulheres, ainda temos, como o mundo sempre foi muito dos homens, as mulheres ainda têm uma certa dificuldade em tentar se impor. Algumas, eu acho que ainda existe isso. Talvez não tanto atualmente, mas já teve muito mais. Eu acho que é a crença limitante que a doutora Jaque está tanto falando aqui, né? Eu acho que sim.
Eu acho que é isso que tem. O que não, mas o que tem que se lutar muito, não só nós mulheres, mas a advocacia como um todo, é também em melhor remuneração para os advogados. Melhor remuneração, a tabela que nós temos da OAB que serve de parâmetro para a gente utilizar, que é uma tabela de parâmetro, né? Não é uma tabela imposta para que a gente utilize. Não é uma fixação não é uma pronta, fixação, né? Isso ali é não, só uma balança. é Você não uma pode cobrar menos do que balança. É uma balança. E é uma balança que, às vezes, em algumas áreas, em algumas coisas, eu vejo um pouco de disparidade, sabe? Em algumas coisas que poderiam ter sido colocado como um valor maior, está um valor menor, e aonde poderia ter sido colocado um valor menor, está um valor, ao contrário, maior. Mas ela serve muito. Eu uso a tabela como parâmetro, porque eu acho que a gente precisa realmente ter um parâmetro, né? Mas eu acho que precisaria ter um parâmetro também para o advogado contratado, para o advogado assalariado. E eu acho que está sendo os advogados, porque existem escritórios milionários na praça, que a gente sabe, e que pagam muito mal as pessoas que levam o nome desses escritórios no dia a dia. Então, eu acho que isso também tem que ser pensado. Também tem que ser pensado pela classe, pelos colegas. Existe aí o sindicato que coloca um valor mínimo e tal, mas esse valor mínimo também eu acho muito pequeno. Eu acho que tinha que ser um pouquinho melhor. A nossa classe teria que ser mais remunerada, melhor remunerada. Carolzinha, eu vou precisar sair, meu bem, que eu tinha te falado, eu tenho um compromisso e eu tô de vó hoje. A neta tá ali na sala chorando que ela tá querendo alguma coisa. Eu vou precisar sair para cuidar dela. Manu, vem cá, que a vovó quer te mostrar. Vem dar oi. Deixa eu ver se ela vem aqui. Manu, vem dar oi aqui, vem. Manu. Vem aqui dar oi. Já tô indo, vocês estão vendo? Olha a liderança aí dentro de casa, viu, vó? Vem cá, que a vovó quer mostrar você, vem. Vem aqui para mostrar as tias. Olha aqui, ó. Ó. Oi, Manu. Fala oi. Oi. Vocês dão licença, meninas, que eu vou sair, que eu vou cuidar dela agora e porque a gente tem um compromisso, tá bom? Bom, obrigada. Tchau. Beijo. Posso ligar? Deixa, desliga aqui. Que? Isso. Aqui no X. As mulheres já... eu acho que as mulheres, como a Miriam, por exemplo, né, que estava aqui com a gente, começaram um movimento para que a neta dela pudesse chegar onde chegou, de se impor e tudo mais, né? Você não acha isso? Ela já estou chegando, já estou indo, então ela já, eu não a vi, porque a Miriam não aparece aqui para mim, né? Mas assim, ela já, se fosse antigamente, ela ia baixar a cabeça e pronto. Não, vó, eu estou indo, você dá um tempo que eu estou chegando, né? Mas, assim, só pegando um gancho do que a Miriam estava falando sobre os honorários, o Carol, realmente, já que o Brasil ele só funciona com normas, né? Então, precisa de trabalhar uma norma com um salário maior, aumentar essa tabela da ordem. O que eu achei, que eu queria comentar interessante, que
esse café com a Aislan, ele traz muito o nosso dia a dia, né? E traz a nossa vivência, a nossa experiência, e isso é muito bom. E recentemente eu tive um caso em que o juiz do trabalho, porque nós temos a Lei 13.467, que fala que que instituiu os honorários de sucumbência na Justiça do Trabalho, né, de 15%, no máximo 15%. E é muito difícil você ver juiz aplicando 15%. O máximo que eles às vezes colocam é 10%, mas sempre é 5%, 5%. Mas eu tive um caso em que o magistrado aplicou a sucumbência em 20%. E ele aplicou o CPC e ele disse assim na sua fundamentação, que em que pese a Lei 13.467 fixar os honorários em 15%, no máximo 15%, o advogado que atua na Justiça do Trabalho tem o mesmo saber jurídico do que atua no civil, e que, portanto, ele aplicava porque ele não poderia aceitar essa discrepância, essa discriminação de advogados, de atuantes. Ele simplesmente atua na Justiça do Trabalho, o outro atua na família ou no civil, e que não pode haver essa discrepância. Por isso, ele é aplicado em 20%. Olha que interessante. Muito. Já começa por aí, né? É que, assim, eu acho que quando o juiz vem de um berço da advocacia, que ele realmente militou, né, na área, não ficou, às vezes, dentro de um escritório, mas desenvolvendo teses ou estudando, e ele atendia cliente, ele fez audiência, ele era barriga de balcão, né, que a gente costumava brincar. Então, eu acho que ele tem um olhar diferente da profissão e leva isso para seu momento de magistratura, né? Ele leva isso para julgar os processos na hora dele entender qual é o papel do advogado. Eu acho que muitos juízes se esquecem, né, desse papel do advogado, da importância do advogado, e às vezes desvaloriza na hora da aplicação dos honorários, né? Ou por estimativa, que eu já vi juiz falando, olha, tudo bem que a ação trabalhista condenou, por exemplo, a empresa a pagamento de 50 mil reais. Porém, entendo que pelo trabalho do advogado ele merece receber R$ 1.000. Então, assim, é totalmente discrepante do trabalho. Está desvalorizando o profissional. Eu tive uma audiência, uma das minhas primeiras audiências. Eu acho que eu sofri muito na advocacia, por isso que eu tento ajudar tanto jovem advogado que não sofreu o que eu sofri. E se eu não fosse meu cliente, eu não sei nem o que aconteceria comigo. A juíza não parava de gritar comigo, era uma juíza do trabalho aqui em Santo André, eu não lembro quem que era a juíza. E ela não parava de gritar, falando que era uma péssima profissional, que era isso. E era uma das minhas primeiras audiências. E ela falava assim, o quanto o senhor quer? Aí ele falou assim, não, pergunta para minha advogada, eu não sei quanto que eu quero. Aí ele, não, finge que ela não tá aqui, ela não é nada, ela não é ninguém. O senhor olha para mim e fala quanto o senhor quer. Aí ele falou assim, não, se ela não fosse nada, ela não me representaria. E ele que começou a discutir, me defendendo. E aí, assim, eu não sabia o que fazer. Eu realmente fui pega totalmente desprevenida e eu não gosto dessa gritaria, dessa situação, então eu fiquei ainda mais apagada, mais ali naquele momento. E aí ele que me defendeu e aí eu consegui, depois que aí, como ela viu que ele não ia ceder, que diferentemente de outras pessoas que veriam essa situação e falariam, começaria a falar com o juiz como se eu não estivesse ali, ele falou assim, então não vou falar mais nada enquanto minha advogada não falar, eu contratei a advogada para isso. E aí eu consegui falar, e aí ela teve que me ouvir e tal. Agradeci ele a hora que eu saí. E aí eu fiquei muito mal. E aí, assim, depois, quando a gente estava, que antigamente a gente assinava, né, a ata da audiência na ponta da mesa, o advogado que entrou já começou a gritar com ela. Eu falei, por que você está gritando? Eu falei, porque você estava gritando muito na outra audiência. Então, eu percebi que, assim, ele se preparou para a audiência dele, mas em nenhum momento ele pensou em cortar o mal pela raiz
se posicionando e me ajudando na minha audiência, que ele poderia ter me ajudado, e aí ele quis gritar na audiência dele, sendo que a juíza já estava super tranquila, já não tinha mais nada daquela situação toda. E eu passei também por uma situação em Guarulhos, assim, uma das primeiras audiências de Guarulhos, que eu fui para uma empresa que tinha fechado as portas em Guarulhos e tinha muitos empregados lá, e eu tinha acabado de entrar na empresa e tal, e aí o advogado segurou minha mãe e ele falou assim, fica tranquila que eu tô aqui, qualquer coisa chama prerrogativas. E ele segurou minha mão e falou assim, calma, eu tô aqui, qualquer coisa a gente chama de prerrogativas. Porque a juíza começou a conduzir a audiência do jeito que ela achava que ela tinha que conduzir. Eu fiz a contradita da testemunha e falei que era amizade. A juíza perguntou, será amigo? Ele falou, sou amigo íntimo. Aí ela falou assim, reconhece que é amigo íntimo do trabalho. Eu falei, mas ele não falou do trabalho? Aí ela começou, cala a boca, aqui quem manda sou eu. E aí começou aquela confusão na sala de audiência, porque aí começou os burburinhos dos advogados que estavam assistindo. Eu comecei a ficar revoltada com a situação, porque já tinha um pouquinho mais de calo profissional, digamos assim, então eu conseguia me impor mais. E aí a gente foi conduzindo a audiência, e aí foi constando os nossos protestos, ela não queria que constasse na ata, foi uma confusão. E o advogado ficou do meu lado, e aí os advogados vendo aquele advogado do meu lado, que ele poderia não ter ficado do meu lado também, direito dele. Mas aí começou a classe se unir na audiência. E aí, quando a gente pediu para se manifestar sobre a audiência, logo depois das inquirições, a juíza saiu da sala, ela falou assim, eu vou no banheiro porque eu não sou obrigada. E, na verdade, ela era obrigada a ficar lá. E nós ficamos ditando lá os textos e tal, para que constasse na ata toda a situação que a gente passou ali. Porque em nenhum momento ele falou que era amigo íntimo do trabalho, e ele continuava afirmando a testemunha que era amigo íntimo. Apesar, ela falou assim, você nunca fez empréstimo no amigo íntimo. Eu falei, mas você precisa ser banco, então é amigo íntimo de todo mundo, né? Porque faz empréstimo. Então foi aquela situação assim, completamente constrangedora. Eu acho que a união da classe pode fazer diferença em alguns momentos, né? Eu também, Carol, já passei por uma situação dessa onde a magistrada quis colocar o cliente contra mim. E aí eu falei, pela ordem, excelência, eu não vou admitir que a senhora coloque o reclamante contra o cliente contra a minha pessoa. Mas o cliente também é assim. E você vê como é que são as coisas, às vezes, elas seguem de uma forma que ninguém não estava preparado, ninguém não falou isso, porque é o que a gente sempre fala para o cliente, responda o que realmente aconteceu lá, e ninguém não vai falar, você deve falar isso, você deve falar aquilo, ou deve falar aquilo outro. Por quê? Porque você não sabe a pergunta que vai vir, você não sabe o que vai acontecer. A audiência, você está preparada para o direito material e para o direito processual. A caixinha de surpresa que vem ali é um Kinder Ovo. Porque às vezes, não é? Porque às vezes o magistrado, do nada, ele se exalta, e aí, a juíza falou assim para o reclamante, mas o senhor sabe que o senhor pode perder a causa? O senhor não quer fazer esse acordo? Não, não vou fazer esse acordo, porque esse acordo não é bom. Aí, não é interessante para mim. Aí ela falou assim, mas o senhor sabe que o senhor pode perder a causa? Ele falou assim, não, a minha advogada já disse para mim que eu posso perder a causa. Ela já falou tudo isso, mas eu confio no trabalho dela e não vou fazer acordo. Pronto. Aí a juíza teve que mudar o rumo da história e ainda bem que a sentença veio boa. A sentença veio boa. Por quê? Porque ela não queria sentenciar, só podia ser. Por que forçar tanto esse acordo? Né? As partes sabem o risco de cada um. Você sabe, é claro que quem vai julgar, fala, mas o senhor sabe que quem vai julgar sou eu, né? Não, isso eu tenho ciência, eu tenho consciência de que é a senhora que vai julgar. Mas nós temos o tribunal para isso, gente. Tem outras instâncias para isso. Para que eu vou me submeter a uma pressão ali? Eu não sou Coca-Cola. Desculpe, mas eu não estou fazendo propaganda aqui da Coca-Cola, mas eu não vou me submeter à pressão. Mas graças a Deus eu não tive tantos problemas assim, embora sempre com a voz mansinha. Eu tive esses dias, não faz muito tempo, faz alguns meses, aí eu fui fazer uma audiência,
e eu faço audiência para alguns escritórios de advocacia em São Paulo. E aí tá lá na Barra Funda conversando com a reclamante e as testemunhas para entender melhor, porque eu sempre gosto de entender o que está acontecendo no processo, né? Ver a versão delas do que aconteceu e tava perguntando o que aconteceu, né? Me explica melhor. E aí O que é tinha um amigo, isso, né? e aí tinha um amigo meu que estava junto, acho que você chegou a conhecer o Dr. Lavra. E aí ele estava comigo um pouquinho mais pro canto, enquanto eu estava conversando, que acho que ele foi atender o telefone, voltou e ficou meio distante. E aí passou uma advogada por nós, foi até ele, e falou assim, o senhor tem alguma pretensão para acordo? O senhor é o patrono desse processo e tal? Ele falou assim, não, é a minha colega, conversa com ela, porque eu só vim acompanhá-la. Aí ela olhou para mim, virou as costas e saiu andando. Aí eu falei, Aí ele falou assim, mas ela tinha alguma coisa para falar de acordo. Eu falei, tudo bem, mas ela não quis falar comigo. E às vezes eu vejo que o preconceito vem em relação até de mulher para mulher, de, de mulher. é, eu acho que é tão generalizado assim, que eu falo assim, às vezes não é só a questão de achar, ela é uma pessoa nova, não tem tanta experiência, né, alguma coisa assim. Mas não, às vezes é por ser mulher também, né? Que a gente É, acaba passando por algumas situações. eu também às vezes cito essa. Se pode fazer, se já pode começar a conversa lá fora, por que que já não conversa lá fora? Por que que deixa para conversar? Ah, doutora, quando o que mais agride é quando fala assim, doutora, mas ele não tem nada para receber, ele já recebeu tudo. O que eu estou fazendo ali? Você está me dizendo que eu estou litigando de má fé? Doutora, mas nós estamos. A ação é de diferenças. Veja bem que é de diferença. Então, eu tenho uma colega que ela não parece. Eu penso que ela não gosta de mim. Eu falo assim, porque mas por quê? Porque, nossa, para que tanta celeuma, gente? Porque o reclamante, ele já expõe, cada advogado conhece o seu cliente, conhece o seu processo, né? Então, o que realmente a empresa chega, o que realmente eu estou devendo? Então, vamos tentar negociar isso daqui. Porque ninguém não está ali falando que se não tivesse direito, eu não estaria ali, ué. É por isso que eu estou buscando. E às vezes realmente tem essa diferença. Mas as prerrogativas realmente é boa nesse sentido. Para quando se vê um advogado ser usurpado o seu direito ou sofrer ofensa, tem que todo mundo se unir. Porque uma hora pode ser eu que estou passando por aquela situação. Exato. Né? Certa vez, quando eu estava na vice-presidência, veio uma discussão de contrato de honorário. Gente, já foi feito o contrato de honorário. Agora, depois do serviço prestado, é que ele vai discutir o contrato. Isso ele teve a oportunidade, olha, o meu valor é esse. Não concordo em pagar, procuro um outro. Agora, depois do serviço pronto, é que você vem discutir. E ainda tem colegas que acham no direito de fazer essas defesas assim, indo contra a própria classe, né? Eu tive um professor de direito do trabalho que ele falava assim, o único profissional que faz a besteira e assina é o advogado. Por isso a gente tem que prestar muita atenção no que a gente está fazendo. Porque a gente assina, a gente dá a cara lá na hora de... A gente só não faz, a gente faz e dá a cara. Chega lá para levar as pauladas. Eu aprendi com um colega há uns anos atrás e eu faço isso todas as vezes, né? Vem um cliente e quer me subestabelecer de algum outro processo. Então eu falo assim, conversa com seu advogado, passa o meu contato para ele, depois eu converso com ele. Assim que ele passar os poderes para mim através do subestabelecimento, eu converso com o senhor de novo, ou com a senhora.
E aí eu sempre, uma das primeiras coisas que eu pergunto para o colega e que eu peço, já acertou tudo que tem com o cliente? Eu só aceito o subestabelecimento se não tiver honorários em aberto ou alguma coisa nesse sentido. E se tiver alguma coisa, se for pelo êxito, eu gostaria que o senhor assinasse algum documento para mim, para que eu fizesse a reserva de honorários também do senhor. Porque se é pelo êxito, se a gente ganhar, por exemplo, 100 mil, 30% é seu, depois o restante eu vou fazer os meus honorários, se for pelo êxito também, a partir do dinheiro que sobrar, do valor que sobrar pro cliente. E aí até um advogado falou, nossa, mas eu nunca vi isso. Eu falei assim, eu entendo que é o correto, porque eu tô pegando uma situação que já teve um trabalho do colega. E se é pelo êxito, ou às vezes o cliente está trocando de advogado muitas vezes por conta de não querer pagar os honorários. E aí tentar negociar com outro advogado os honorários mais baixos. Então, eu sempre vejo nessa situação, e até hoje, em muitos casos, o cliente não subestabeleceu, porque realmente estava tentando subestabelecer para desmerecer o outro colega lá. E isso eu não concordo em pegar um cliente, porque ele vai me desmerecer depois. Concorda? Se eu estou Sem desmerecendo outro dúvida. advogado, todo advogado vai estar no mesmo balaio, vai estar na mesma cesta. Então ele vai me desmerecer depois também. Nós no escritório também nós temos sempre esse hábito de, por que você está querendo subestabelecer? Lembrando que você vai ter dois custos com o advogado, porque o colega já fez um trabalho até aqui. E, não desmerecendo, ele trabalhou, precisa de receber. Agora, depois que ele fez, é que você não quer pagar para ele e acha que... E eu? Se ele que já está aqui, já bem adiantado, você não está querendo fazer, eu não sei quanto tempo que esse processo vai durar, para mim você não vai pagar nada, né? O meu marido, ele sempre tem uma técnica que diz o seguinte, que o cliente passa e o colega fica. Exatamente. Isso, né? A gente não deve fazer para os outros aquilo que a gente não gostaria que fizesse para a gente. Mas isso daí é colocando na mente, principalmente do jovem advogado que está chegando no mercado agora, né? Que para minha luz brilhar, eu não preciso de apagar do outro. E às vezes, infelizmente, acontece isso daí. Para eu me valorizar, eu desvalorizo o outro. E não é por aí. Bom, a gente já está chegando no finalzinho. Para quem não entendeu nada, tá entrando aqui no Instagram, doutora Islan. Eu sou a Carol, faço os cafés com a doutora Islan todo domingo de manhã, a partir das 10h30. A gente bate um papo com todos os colegas aqui. Doutora Islan, devido a compromissos profissionais, não conseguiu fazer o café hoje, então por isso, e com a autorização dele, invadi a rede social dele. Conversei com a doutora Miriam, estou conversando com a doutora Jaqueline aqui. Então, se vocês estão meio perdidos, não entendendo nada, eu estou aqui com a autorização da doutora Islan para a gente bater esse papo, continuar sempre essa conversa com a advocacia aos domingos de manhã. E a gente convida vocês a participarem dos próximos domingos também. Os próximos domingos, fiquem à vontade, sintam-se em casa aqui. E, doutora Jaquelina, suas últimas palavras, quero muito agradecer a sua presença e deixa um recadinho aqui para os nossos amigos. Eu que agradeço, Carol, o convite. É sempre uma honra, uma satisfação. Eu aprendo muito com você, com o doutor Aislan, que é uma sumidade de pessoa, de ser humano, de delicadeza, de profissionalismo. Então, eu quem agradeço. E convido os colegas a todos os domingos assistirem o bate-papo do Dr. Aislan aqui, o Café com o Dr. Aislan. E você, Carol, por ser realmente parece ser muito jovem, né? Mas já tem aí uma caminhada na advocacia, né? E por essa disponibilidade, esse transbordo aí de todos os domingos, de se abdicar dos seus afazeres, da sua vida, para se dedicar a essa causa nobre.
Tá bom? Muito obrigada, boa semana e uma semana de muito sucesso e realização. Obrigada. Tenho mais uns recadinhos para vocês aqui. Que continuem acompanhando o Dr. Aislan aqui nas redes sociais dele. Tem muita coisa bacana que está por vir. Tem alguns projetos aí que vocês vão. Espero que vocês gostem muito, porque está sendo feito com muito carinho. Eu estou adorando acompanhar essa nova visão do Dr. Aislan, esses novos passos, esses novos caminhos. Então, contem com a gente para o que vocês precisarem. Lavem o rosto e venham participar dos nossos cafés domingo. Entrem, se convidem aqui para dar a mensagem de vocês, para falar, para tirar dúvida. A gente tem o nosso grupo do WhatsApp também, que é o Helpdesk Jurídico, que depois da live eu vou colocar o link aqui no stories dele, então vocês fiquem à vontade. É um grupo que não é para falar bom dia, boa tarde, boa noite, é um grupo efetivamente para dúvidas e respostas, em que a gente troca as nossas experiências ali. Então, contem sempre comigo, contem em especial com a doutora Aislan, que nossa grande liderança da advocacia, que além de ser uma pessoa incrível, nos inspira muito. E eu queria deixar uma frase hoje no final, porque eu estou muito chateada com a nossa grande perda do Dr. Senhor Abravanel. Eu acho que todo mundo está um pouquinho... Teve algum momento da infância, da adolescência, de algum momento da vida que assistiu um programa Silvio Santos, que gostava, que deu risada com tudo. Então, do mundo não se leva nada, vamos sorrir e cantar sempre. Um beijo a todos vocês, fiquem todos com Deus, um domingo abençoado. Obrigada a todos que estão com a gente todos os domingos aqui para falar de advocacia, para falar dos nossos problemas, para conversar com a gente, fazer essa troca incrível. Mais uma vez, obrigada, Jaquelina. Um beijo para todos e até o próximo domingo, gente.